Olá pessoal, muito boa noite, me chamo Aldair Ferreira e o nosso vídeo de hoje no nosso canal Aldair Benoa vai falar de uma contradição, no mínimo, gritante do Novo Testamento, ou seja, mais uma contradição do Novo Testamento, porque são tantas as contradições. E a contradição de hoje é no que está relacionado ao que o autor de Mateus, no capítulo 2, 13 ao 15, diz. O que ele diz? Segundo ele, Mateus, o Messias, Jesus, seria o Filho de Deus, também seria chamado do Egito. Isso é o que ele deixa claro na sua narração. Agora observam que ele deixa claro esta alegação, citando como base de credibilidade um texto nas escrituras sagradas hebraicas, aquela escritura que eles chamam de Velho Testamento ou Antigo Testamento. E esse texto foi falado por um dos profetas. Só que nesse texto de Mateus eles não citam o nome nem o local. Agora, pessoal, convido vocês a ver a passagem conforme registrada por Mateus, lá no capítulo 2, 13 ao 15, de perto. O que ele realmente diz? E tendo eles se retirado, eles quem? Os magos que vieram visitá-lo, quando ele nasceu. Eles visitam e se retiram, e aí aparece o anjo do Senhor a José, o pai do menino Jesus, o suposto Messias, conforme alegado no Novo Testamento, aparece para José e diz: toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga. Por quê? Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E segundo o texto de Mateus, ele esteve lá até a morte de Herodes. Para que, eu gostaria que vocês observassem comigo esse ponto, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, essa é a fonte que eles citam nas escrituras sagradas hebraicas. O que ele diz? Do Egito chamei o meu filho. Mas, sabe o que é curioso nesse texto de Mateus? É que, primeiro, Mateus, não diz quem foi o profeta das escrituras que citou esse texto. E segundo e mais curioso é que, por que Mateus não citou o verso completo, só falou uma metade do texto do profeta lá, conforme alegado por ele no seu texto, capítulo 2, 13? Sabemos que, agora, para nós aqui, nós os monoteístas, sabemos que o texto mencionado na passagem foi o profeta Oséias, no capítulo 11, 1. O que não sabemos é o que o autor de Mateus tinha em mente ao citar essa porção do livro desse profeta. Não sabemos o que passava pela cabeça dele quando citou essa porção cortada, retirou uma parte e citou a outra que eles interessaram. Veja que o profeta diz no verso completo. Veja lá, isso está no 11:1 de Oséias, no seu contexto original. O que ele diz lá? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O que eles cortaram é o seguinte: quando Israel era menino, do Egito chamei o meu filho, foi o que eles usaram no texto, para dar credibilidade à sua alegação. Agora, pessoal, diante do contexto original da passagem, o filho em questão, conforme alegado lá, não é outro senão Israel, o povo judeu. Duramente. Não há como justificar aqui a extrema ousadia que o autor de Mateus, conforme lá 2, 13 ao 15, não dá para justificar a ousadia em relação ao texto original das escrituras sagradas hebraicas. O que ele faz? Eles,
os tradutores, aqueles que estavam por trás, eles simplesmente destacaram uma passagem do seu contexto e aplicou ao que eles bem interessaram, ao seu bel prazer. Então, qual a finalidade do autor de Mateus? A finalidade óbvia é diminuir o papel de Israel do cenário profético. O cenário está tudo voltado para Israel. Diminuir, substituir Israel pela pessoa, uma única pessoa, chamada Jesus de Yeshua, o Messias dos cristãos, o Messias do Novo Testamento. Agora, analisando comigo o próprio contexto de Oséias 11, analisa lá. É só ver lá o contexto. Exclui definitivo toda e qualquer possibilidade ali de ser uma profecia acerca de Jesus, o Messias cristão. E se não bastasse o fato de que o texto de Oséias não é uma profecia, um ponto que deve ser observado, e jamais foi. E é, antes de mais nada, simplesmente eventos passados, eventos mesmo do tempo do próprio Oséias como profeta, fatos que relembram a saída de Israel do Egito. Quem não conhece a história da libertação do povo judeu do Egito? Veja o texto. E do Egito chamei o meu filho. Ou seja, o chamado de Israel desde o Egito foi feito pelos profetas. Os profetas que viviam entre eles, que estavam entre eles. E isso é provado pelos versos seguintes. Não é só pegar aquele ponto, leia o contexto, vocês vão perceber o quê? Quando se usa o verbo chamar no verso seguinte, no plural, para provar que não está falando de uma pessoa, lá diz o seguinte, olha, e chamaram-nos. Se o texto de Oséias 11 deve ser encarado, segundo os cristãos, como uma profecia, que não é profecia, está claro que não é profecia, muito menos a respeito de Jesus, acerca de Jesus e Yeshua, por que não? Já que pode ser considerado como profecia, por que não considerar todo o capítulo ou todo o seu contexto? Só apenas um único verso. Que tipo de profecia poderia ser esta que segue o modelo confortável e conveniente de reduzir o capítulo inteiro? Olha, reduzir o capítulo todo e seu contexto a um único passuque e aplicou a uma única pessoa, quando a proposta, na verdade, de Oséias 11 é exatamente o contrário. O texto, meus amigos, é claro. O texto das Escrituras Sagradas Hebraicas, a Torá do Eterno, é claro. Quando Israel era menino, eu o amei. É Israel, o menino que estava no Egito. E do Egito chamei o meu filho, o verso completo no seu original. Agora, sob qual a autoridade? Os autores dos evangelhos recortaram, os autores no geral, tudo que eles usam como fonte de credibilidade, lá nas Escrituras Sagradas Hebraicas, eles citam pela metade, e às vezes a fonte nem existe. Retirando, recortando das Escrituras Sagradas Hebraicas, deixando de lado o nome Israel. Israel é um nome, ele é o único nome que se encaixa em todo o seu contexto, em todo o seu contexto original. Israel é o único nome. Dá para vocês ver o tamanho da contradição do Evangelho de Mateus em relação a esse texto? Observam, analisam, vocês mesmos, precisam acreditar.
Nos monoteístas, nós, os que estudamos a Torá. Então, meus amigos, não há lugar no texto ali para Jesus e Yeshua, em Oséias 1:1. O papel ali é puramente de Israel e de mais ninguém, né? É puramente de Israel e de mais ninguém. Não estou falando mal, não quero que vocês se ofendam comigo. A realidade é outra. Convido vocês a estudarem a Torá no seu contexto original, a estudarem aquela escritura que assim chamada pelos cristãos, isso em um termo pejorativo, Velho Testamento, Antigo Testamento, ao mesmo tempo, citando como base, como fonte de inspiração, o Velho Testamento, aquilo que conforme o Novo Testamento foi abolido, acabou. É tanto que o Novo Testamento é chamado de novo, porque lembra que o velho se foi, né? O velho se foi, mas não se foi, é sempre real. Estude, pesquise vocês. Eu falo como um dos nossos amigos rabinos, o Dor Leon Attar. Inclusive eu indico os vídeos deles para vocês estudarem. Pesquise lá no Google, lá, Dor Leon, Rabino Dor Leon, e vê as infinidades de vídeos que ele tem. Procura lá Rabino Yaakov, e vocês verem as infinidades de vídeos estudando ou explicando, ensinando a Torá para nós, o conceito judaico, que mostra a verdade por trás de toda a enganação que é o Novo Testamento. Pesquise lá, Rabino Shimon Brand. Vocês verão com seus próprios olhos. E como se não bastasse, vocês são inteligentes. Vocês podem pesquisar por conta própria. Se vocês não quiserem procurar com os rabinos, que eu aconselho muito vocês, procurem vocês mesmos a escritura no original, na sua linguagem hebraica. Quando traz o seu contexto original, estuda aquilo ali, vocês verão. Vocês verão que por trás de tudo existe uma outra história. A história com H, né? A história verdadeira. E vocês jamais serão enganados. Obrigado e tenha uma boa noite.